Fala aí, pessoal, deixa eu te falar, você tá vendo esse vídeo do futuro, porque hoje eu tô gravando esse vídeo, faltam 3 dias para eu viajar pro Canadá. Eu ainda não fiz nada. Olha aqui, ó. Aqui estão as malas, todas vazias ainda. Tá tudo vazio. Eu ainda tenho muita coisa para fazer, eu não fiz nada, minha viagem é daqui a 3 dias. Só que eu não faço ideia do que eu devo levar e do que eu não devo levar. Eu não tenho tempo para ficar lá, eu vou ficar lá por tempo indeterminado, então eu não sei se eu devo levar tudo de uma vez, se eu devo pedir depois para as outras pessoas levarem algumas coisas aos poucos. E essa é a minha tarefa de hoje, conseguir fazer essas malas aqui ficarem cheias e separar tudo que é necessário para eu levar pelo menos para passar os primeiros meses lá. Depois eu explico um pouquinho o porquê dessa viagem, por que eu tô indo para Canadá, para onde que eu tô indo, mas por enquanto esse é o meu problema. Encher as malas. E aí, eu acabei de falhar miseravelmente. Bem, eu tentei arrumar minha mala hoje, como vocês podem ver já até escureceu aqui, e o resultado foi isso aqui. A ideia era colocar todos os eletrônicos na mala de mão. Bem, eu vou ter que reorganizar tudo, porque a mala ficou muito mais pesada do que eu esperava, então eu vou ter que distribuir melhor. Eu posso levar 2 malas, despachar 2 malas, levar uma mala de mão, e um item pessoal, que seria uma mochila. Então eu vou ter que reorganizar tudo para respeitar os pesos, respeitar as medidas também das malas, e algumas coisas talvez eu tenha que despachar. Mas vamos conversar um pouquinho. Bem, por que a gente está indo para o Canadá? Por que escolher o Canadá para emigrar? Na verdade, há 2 anos atrás, o Canadá nem estava nos nossos planos. A gente nem pensava como uma possibilidade ir para o Canadá. Aqui em casa, eu e minha esposa, eu sou desenvolvedor de software, sou engenheiro de software, e minha esposa é arquiteta. Então eu, como um bom desenvolvedor, tenho fascinação pelo Vale do Silício, pelaquela parte da Califórnia onde tudo de desenvolvimento, onde tudo de software acontece. E eu sempre tive muita vontade para lá, passar um tempo lá, morar lá, talvez ter uma empresa lá ou um emprego lá. E isso sempre foi um pensamento recorrente para mim, eu sempre tive muito essa vontade. Só que o Vale do Silício fica nos Estados Unidos e isso acarreta alguns problemas, que é o seguinte: para você conseguir para os Estados Unidos legalmente, eu teria aí 3 possibilidades, que seria aí com um visto de emprego, um visto de investidor ou com uma transferência entre uma empresa daqui e uma filial lá. Então vamos falar um pouquinho dessas 3 maneiras de você poder ser transferido, né, ou ir para os Estados Unidos legalmente como desenvolvedor de software para poder atuar lá, fazer o que você quiser. Então vamos falar primeiro sobre o visto de trabalho, que seria a maneira mais fácil de conseguir para lá. O problema do visto de trabalho é que ele é muito ligado à empresa que está te contratando. Primeiro, a empresa precisa passar por vários critérios, né, para poder te contratar, para poder contratar um estrangeiro.
ela precisa oferecer aquela vaga para um nativo, né, para um americano. Se ela não conseguir suprir aquela vaga com a mão de obra nativa, aí ela pode chamar um estrangeiro. Então, a primeira coisa, isso já dificulta um pouco o processo. A partir daí, beleza, você conseguiu ser contratado, você foi. O seu visto de trabalho está intimamente ligado a essa empresa. Se ela te demitir por qualquer motivo, você automaticamente vai ter ali um períodozinho, mas você vai ser expulso do país. Você não pode ficar lá porque você não está mais trabalhando e o seu visto é só para trabalho lá, beleza? Então você não poderia ser mandado embora. E isso é um grande problema que eu tenho, que é o seguinte, a mesma versão que eu tenho ao concurso público aqui, eu tenho a esse tipo de visto, porque isso seria um incentivo a eu não arriscar tentar ir para uma outra empresa, entendeu? Porque ia ter muita coisa em jogo. Se eu tentasse para outra empresa e, sei lá, não passasse numa entrevista ou a minha empresa descobrisse, poderia me mandar embora e eu perderia automaticamente o visto. E esse é o meu medo aqui. Eu nunca quis fazer concurso público porque eu acho que concurso público não me daria incentivo a continuar evoluindo na carreira e tentar sair de uma empresa para outra e etc. Isso pelo menos no início da carreira, né? Porque logo depois eu montei minha própria empresa e eu realmente não pensei nem ter um emprego público e nem mais ter um emprego privado. Isso leva a gente para a segunda possibilidade de visto lá, que seria o visto de transferência. Eu tenho a minha empresa aqui, eu poderia me transferir, poderia abrir uma filial lá e me transferir como gerente, como diretor. Esse tipo de cargo você consegue fazer uma transferência desde que haja uma filial lá e poderia tranquilamente abrir uma filial lá para fazer esse processo. E aí eu teria o meu visto de trabalho lá, mas eu seria o dono da empresa e então não teria nenhum problema, não teria nenhum risco de ser demitido, poderia ficar lá com tranquilidade. O problema é que para você conseguir fazer isso, para você conseguir abrir uma filial lá e se transferir ou transferir alguém da sua empresa, você precisa ter uma empresa de um certo tamanho, você precisa ter X números de funcionários para você poder fazer esse processo, participar desse processo, que é o visto de transferência. É um processo de transferência, você ganha lá um visto de trabalho, mas por transferência entre uma empresa, matriz e filial, beleza? Mas você precisa ter um certo tamanho e eu não tenho funcionários, eu sou desenvolvedor independente, eu tenho uma empresa, tenho CNPJ, só que eu não tenho funcionários e uma das exigências é essa, você precisa ter funcionários. E aí o terceiro tipo de visto, que é o visto de investidor, ele é um visto onde você precisa investir $500 mil, parece que isso vai mudar, não tenho certeza, mas até onde eu sei o valor é esse, $500 mil, para você conseguir um visto de investidor. E aí esse visto ele dá direito ao Green Card, então você fica lá um tempo com esse visto de investidor, renova ele algumas vezes e já entra com o seu processo de Green Card, e aí você vai ter basicamente os mesmos direitos que um cidadão americano. Mas para isso você precisa fazer esse investimento de $500 mil, e eu não tenho essa grana disponível, e mesmo se tivesse, eu não colocaria num negócio lá, não seria uma opção nesse momento, pelo menos para mim, não sei no futuro. Tá, mas o que o Canadá tem a ver com isso? Bem, por muito tempo eu achava que o Canadá e os Estados Unidos eram muito parecidos, eram na verdade iguais, só que o Canadá nunca teve ali no meu mapa, até que ano passado, por acaso, eu descobri que o Canadá tinha outros processos de imigração que era bem diferente dos Estados Unidos nessa parte, e eu ainda achava que o Canadá e os Estados Unidos eram iguais, politicamente, economicamente, etc. E aí eu comecei a pesquisar, começou a entrar ali no meu radar, eu comecei a ver se tinha alguma possibilidade para ir e comecei também a estudar um pouco mais sobre o país. Me aprofundei um pouco, entendi um pouco de como o Canadá funcionava politicamente, economicamente, e vi que na verdade ele até se encaixa melhor na minha visão de mundo do que os Estados Unidos, por exemplo. E aí comecei a cogitar de fato, vi que existia um processo para você já chegar como residente permanente. É um processo de pontuação, então você precisa atingir certos requisitos e aí você vai entrar num pool de candidatos, numa lista de candidatos, que quem tiver nas primeiras colocações é convidado a aplicar para o visto de residente permanente. E esse visto de residente permanente, ele é basicamente parecido com o Green Card dos Estados Unidos, ou seja, você é quase um cidadão canadense com visto de residente. E aí, aqui em casa, eu e minha esposa, a gente viu que ela tinha até mais pontuação do que eu, então ela foi a aplicante principal,
e a gente conseguiu ficar ali entre os primeiros candidatos, ser chamado, e nosso visto foi aceito, e assim a gente conseguiu o visto de residente permanente. Então eu já vou como residente permanente, eu posso até ser mendigo lá, que não tem problema. O que para mim é importante, eu não tenho nenhuma ligação, eu não preciso ter nenhuma ligação com uma empresa, eu não preciso ficar preso a uma empresa. Então eu posso chegar lá, eu posso abrir a minha própria empresa lá, posso abrir uma filial, digamos assim, da empresa que eu tenho aqui, eu posso conseguir um emprego lá, eu vou ter um visto que me permite conseguir um emprego se for necessário, se for o que a gente decidir daqui a alguns meses, eu posso também ter um emprego, posso aplicar para qualquer emprego, desde atendente de mercado até desenvolvedor de software, não tem problema. E para desenvolvimento de software, o mais legal é que as empresas lá não exigem que você tenha um diploma, por exemplo, ela não é uma profissão regulamentada, então qualquer pessoa que saiba programar pode conseguir um emprego no Canadá. Para quem não é residente permanente, você tem mais ou menos as mesmas regras dos Estados Unidos, que a empresa ela precisa oferecer aquela vaga para um cidadão ou para um residente ou para quem tenha visto de trabalho e esteja no Canadá. E se não conseguir preencher a vaga, aí sim ela pode buscar um estrangeiro, mas tem sido cada vez mais normal você conseguir ver brasileiros conseguindo sair daqui já com emprego lá, inclusive muitas vezes com essa transferência, com essa mudança paga pela empresa. E aí depois dessa descoberta que era possível ir para o Canadá já com visto de residente permanente, a gente descobriu que a Austrália tem um processo bem parecido também. E aí começou a pesar, né? Austrália ou Canadá. A Austrália ela tem um clima bem melhor do que o Canadá. O Canadá é um país muito frio, só que a Austrália é longe de tudo. A Austrália não é perto de nada. O Canadá é bem longe daqui do Brasil, só que ele é muito perto dos Estados Unidos. E como eu falei, eu tinha muita vontade de morar nos Estados Unidos. Então isso deu pontos para o Canadá e a gente acabou optando pelo Canadá. E aí talvez você esteja se perguntando, mas e aí, o que eu vou fazer lá? Bem, eu não faço a menor ideia ainda. A gente largou tudo que tinha aqui e está indo para lá, na cara e na coragem. E aí a gente vai ver o que acontece. Eu tenho muita vontade de continuar fazendo o que eu faço aqui. O problema é que quando eu chegar lá eu vou começar a gastar em dólar, né? Então o dinheiro que eu ganho aqui em real estava muito bem para mim, só que quando chegar lá e gastar em dólar as coisas vão apertar um pouco, então pode ser que nos próximos meses eu vá buscar algum emprego, mas eu tenho alguns projetos para serem lançados bem em breve, e aí dependendo de como esses projetos vão acontecer e vão se desenrolar, aí a gente vai ver o que vai fazer, se vai abrir uma empresa lá, se vai continuar com o desenvolvimento, se vai fazer outra coisa. Mas uma coisa é certa, o canal continua, eu vou estar sempre aqui falando sobre desenvolvimento. E agora, eu acho que eu tenho mais 1 ou 2 vídeos gravados aqui nesse cenário, mas os próximos vídeos já vão ser direto do Canadá. Então eu peço para você deixar aqui nos comentários alguma dúvida que você tenha sobre programação no Canadá ou sobre o Canadá em si, que eu vou tentar fazer o máximo para tirar essa dúvida de você. E aqui a gente vai ter outros formatos de vídeo também, porque o mais legal de estar na América do Norte é você ter acesso a coisas que a gente não consegue com facilidade aqui no Brasil. Então, a gente pode criar novos quadros aqui, testando equipamentos, testando coisas, criando coisas com Arduino, por exemplo, com Raspberry Pi. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal de novo, aproveitando agora que geograficamente a gente vai ter mais acesso a equipamentos, a coisas e etc. Então é isso aí. No próximo vídeo eu vou te falar em qual cidade eu tô, e aí vou tentar fazer um tourzinho pela cidade, fazer um vídeo gravando externamente, para ver também se esse tipo de vídeo vai agradar aqui no canal. Então se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais vídeos desse tipo aqui, uma mistura de vlog com uma conversa, ou mais vlog, deixa aqui nos comentários, me fala e deixa o like também, porque o like é um termômetro muito importante para eu saber que tipo de vídeo vocês estão gostando mais, e aí eu vou tentar fazer mais desse tipo de vídeo, ou quadros mais com essa pegada, beleza? Então é isso aí, deixa o seu like, se inscreve, clica no sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, e até o próximo vídeo agora direto do Canadá.